Olá, meus amigos, muito bom dia, graça e paz a todos vocês que nos acompanham todos os domingos aqui no nosso programa especial da Igreja Identidade de Cristo, o pastor José Maria, com você nesta manhã abençoada de domingo. Agora eu não sei que horas que você vai assistir. Geralmente eu disponibilizo a mensagem às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Mas aí tem pessoas que assistem à tarde, outros assistem à noite, outros assistem de madrugada, outros assistem de vez em quando, né? Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou gravando aqui em Cuiabá. No final de semana da Semana Santa aqui estava frio. Então não é sempre que aqui esfria. Então quando esfria, a gente aproveita, né, para pegar um estilo um pouquinho diferente, né? Esse final de semana aqui foi um pouquinho anormal para nós. Mas você diz assim, frio quantos graus, pastor? Bem, eu estou aqui olhando ali, 25 graus. 25 graus para Cuiabá já é frio, entendeu? 23 já é... Então você imagina, você fala, nossa, você do sul, por exemplo, que me assiste, fala, pastor... 23 graus aqui para nós é um calor insuportável, não é? E já para nós aqui 23, 24 já muda a temperatura, já fica um clima diferente. Eu quero trazer uma mensagem hoje a você. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ela teve um objetivo. Foi quando o Espírito Santo trouxe Jesus de volta à vida. E por que ele veio de volta à vida? Exatamente pelo fato de Jesus ser inocente. Então, o inocente pagou o preço dos culpados. Nós éramos culpados por causa do pecado de Adão. Então, assim, falar da ressurreição, sem contar um pouquinho do histórico do ser humano, é quase que impossível entender. Porque senão, se eu não explicar um pouquinho do histórico da criação do ser humano, você vai entender a ressurreição, mas não vai entender por que Cristo morreu, tá? E por que Cristo ressuscitou. Então, vamos fazer aqui um apanhado, só para você entender por que Cristo teve que morrer, por que ele pagou o preço na cruz como aconteceu. Então, eu vou pedir a sua atenção, se você puder, estar conosco. E outra coisa importante, hoje também nós vamos comer o pão e beber o cálice aqui juntos, representando a comunhão da ressurreição de Cristo. Eu não sei se você tem na sua casa um pão, você tem um pão aí na sua casa? Ou conseguiria pegar um pão para nós participarmos juntos aí? Você consegue pegar um pão, um pedaço de pão? Se possível, eu queria que você pegasse para nós participarmos da comunhão da ressurreição de Cristo, tá bom? Pega um pão, se não tiver um cálice, ou seja, o suco de uva, eu sugeriria que você pegasse um pouquinho d'água, numa caneca, num copo, tá? Numa taça aí, não sei. Pode ser num copo, numa xícara. Pega aí só para... E o pão pode ser qualquer pão também, tá? Pode pegar um pedacinho de pão francês, pão de forma, uma bolacha, só para representar alguma coisa feita de trigo, tá? E aí nós vamos orar juntos aqui, representando a comunhão de Cristo nas nossas vidas, tá bom? Então, pessoal, falando sobre a ressurreição de Cristo, nós precisamos entender por que Cristo morreu. Não sei se alguma igreja já te explicou, talvez você já ouviu muitas mensagens sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a salvação do homem. Só que você não entendeu o contexto, por que isso tudo teve que acontecer. Bom, vamos ver, primeiramente, como Deus nos criou para ser. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Eu sugiro que você pegue a Bíblia e não fique só nas minhas palavras. É importante que você leia comigo, por favor, tá bom?
Olha só, esses dias eu perguntei na igreja assim, gente, quando o homem foi formado? Nós temos 6 dias que Deus criou a terra. Nesses 6 dias Deus criando a terra, em quais desses dias Deus criou o ser humano? As pessoas ficaram na dúvida. Até sugeri, no 7º, algumas pessoas olharam assim, eu acho que não, pastor, o homem foi formado primeiro. Outros disseram, não, acho que foi, pastor, deve ter sido no 4º dia, enfim. Ou seja, nós temos que entender como foi que aconteceu. E aí, a Bíblia Sagrada diz, né, que o Senhor Deus havia criado, né, já no 5º dia, né, Deus finalizou todas as criações. E aí, então, já começo aí, vamos dizer assim, do 6º dia, Deus criou a terra, né, criou a terra não. Deus disse à terra, produz alma vivente, conforme a sua espécie, e então vieram os répteis, o gado, vieram as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi. Deus fez as bestas feras conforme a sua espécie, Gênesis capítulo 1, verso 24, conforme todos os répteis, e viu Deus que tudo era bom. Então Deus aqui terminou de criar a criação. Tá? Então, versículo de número 25 vai dizer para nós que viu Deus que tudo era bom. Então aqui Deus terminou a criação de todas as coisas. Quando Deus termina de criar todas as coisas e viu que tudo era bom, então disse o versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então no 6º dia, eu vou colocar assim para a gente entender, final do 6º dia, Deus termina de criar todas as coisas, agora Deus vai formar o homem. Ou seja, mas antes de Deus formar o homem, o Deus teve um conselho, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se reuniram, colocando assim para você entender, eles se reuniram e disseram assim, agora que tudo está criado, nós precisamos de alguém para tomar conta disso. Nós precisamos de alguém para dominar, nós precisamos de alguém para nos representar na terra, uma vez que nós habitamos nos céus. Deus, em outras palavras, estava dizendo, eu criei a terra, agora, com todos os seus seres viventes, agora eu quero alguém que tome conta desta terra que eu criei. Então, Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem e decidem, Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então chegaram nessa conclusão que nós vamos criar o homem, ok? Que será a nossa imagem, a nossa semelhança. A primeira coisa que eu gostaria, se você tivesse um papel, senhora, eu queria que a senhora anotasse assim, por exemplo, o que Deus está mostrando. Então, Gênesis, anote aí. Deixa eu pegar aqui, anote Gênesis, capítulo, coloca aí, Gênesis, ok? Capítulo 1, versículo 26. Deus teve um conselho e disse, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Então, todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, ok? Não importa a etnia, não importa a raça, não importa a cor da pele. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, ok? Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Tá. Esse homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, foi criado com um objetivo, ok? Então, número 1, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá? E número 2, o objetivo. Deus criou o homem, ainda no versículo 26,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, a palavra forte aqui no versículo 26, parte B, é domínio. Então, Deus criou o homem para dominar sobre toda a sua criação. Dominar aqui não é como nós entendemos, né, de dominar, mas seria de reinar, de dominar, controlar, mandar, ou seja, gerir, ou seja, administrar. O homem era o cabeça, imagem de Deus, com o poder de dominar, de reinar, poder de governar sobre todas as coisas, correto? Então o homem foi criado para reinar, governar sobre toda a criação que Deus havia criado. E assim, o versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, macho e fêmea o criou. Vamos para o capítulo 2, e se nós ainda voltarmos aqui, nós vamos ver que Deus disse para o homem, então, depois que Deus criou o homem, no versículo 29, Deus falou, eu criei vocês para vocês governar, para vocês reinarem, para você dominar sobre a criação. Agora, quando nós olhamos aqui no capítulo de número, deixa eu mudar aqui a versão, cadê? Vai, a Bíblia aqui. Vamos lá, Bíblia. Estou na Bíblia online aqui. Pronto. Pronto, foi lá. Achamos. Cadê? Olha só. Aí o versículo, Gênesis capítulo de número 2 agora, diz assim, toda planta do campo, essas são as origens dos céus e da terra. Deus criou toda planta, criou todo o campo, a erva do campo, tudo que brotava sobre a face da terra, né? Aí, versículo de número 7 do capítulo 2, e formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Então, Deus aqui realiza o desejo dele e diz, homem, você vai dominar, né? Você vai cuidar, você vai tomar conta, tá bom? Você vai tomar conta. A única coisa que eu não quero que você faça, Adão, não toque naquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Quero que você conheça somente o bem. Não quero que você conheça o mal. Quero que você siga a minha orientação e conheça só o bem. Bem, aí nós sabemos que o homem ficou ali muito tempo, porque quando a Bíblia fala aqui, parece que tudo aconteceu muito rapidinho, parece que Deus deu o poder hoje, o homem perdeu amanhã. Não. Aqui o homem ficou um tempo reinando, dominando. A Bíblia depois vai nos contar o pecado de Adão e depois, logo na sequência, ela vai nos falar de 2 filhos de Adão. Caim matou Abel e nós pensamos que que Adão só teve Caim e Abel. Ficamos na confusão pensando, porque nós, quando lemos aqui, pensamos que tudo aconteceu assim, numa questão de horas. Bem, se nós pararmos para analisar, a história em Gênesis está resumida do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 8, resume a história de 2000 anos. Então, por isso, quando você lê a Bíblia, Gênesis capítulo 1, do capítulo 1 ao dilúvio, né, capítulo 8, você tem que entender que ali está resumida a história de 2000 anos. Então, o homem estava ali no jardim, etc e tal. No capítulo 3, o homem vai e peca, faz o que não podia fazer. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Ou seja, o que o homem perdeu quando ele pecou? Ele perdeu o domínio. O domínio representava pela comunhão com Deus que ele sentia, e porque ele tinha comunhão com Deus, então ele tinha força para fazer todas as coisas. Tem um texto no Salmo 115, será que é o 115, versículo 16, que diz que, deixa eu pegar aqui o Salmo 115, que diz que 115, 16, ou 116, 15, não lembro agora de cabeça. Ah, tá. É 115, versículo 16. Olha, preste atenção. 115, versículo 16. Diz que os céus
são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ok? Então, os céus continuam sendo os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Para que Deus deu a terra? Para o homem dominar, para o homem reinar, para o homem governar. Quer dizer, a presença de Deus no homem fez com que Adão tivesse uma inteligência fantástica, pois foi Adão que colocou nome em todos os animais. E Adão fazia e fez um trabalho fantástico no começo. Só que depois o homem pecou, perdeu essa comunhão, perdeu essa capacidade criativa, perdeu essa capacidade de fazer coisas fantásticas, de fazer coisas maravilhosas. O homem ficou meio que escondido. Você vê que lá em Gênesis 3, quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus. Deus aparece na viração do dia, como era de costume, só que o Adão se escondeu entre as árvores do jardim. E mesmo Deus clamando, dizendo, onde estás, Adão? Ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Ou seja, o homem deixou de reinar. Ele não mais se aproximou da presença de Deus. Então o pecado fez com que o homem se afastasse da presença de Deus. E, consequentemente, o homem passou a viver longe da presença de Deus, fora do domínio. A ausência da presença de Deus na vida de uma pessoa faz com que ela não tenha domínio sobre as coisas nesse mundo, principalmente sobre as coisas espirituais. Quem não domina vai ser dominado. Então, a partir do pecado de Adão, o diabo passou a dominar as emoções, dominar a alma, dominar o comportamento do ser humano. O homem continuou na terra, criada por Deus para ele reinar, mas agora ele passa a reinar influenciado por uma força negativa, influenciado por um poder satânico, influenciado pelo poder de Satanás. Tanto que, depois na sequência, capítulo 4 de Gênesis, nós vimos os filhos de Adão brigando e um matou o outro por inveja. Mais adiante, nós vemos que a terra estava um caos por causa do pecado que aumentou e as pessoas estavam sendo dominadas pelo mal. Aí, pessoal, Cristo teve que morrer. Aí nós pegamos o texto lá em João capítulo 3, versículo 16, diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, Deus mandou Jesus para salvar o ser humano. E essa salvação quer dizer reconectar de volta o homem a Deus. Você vê que Adão, desde Noé foi poderosíssimo, construiu uma arca maravilhosa, Abraão, José, Davi, Sansão, todos esses homens foram poderosos, mas nenhum deles tiveram poder para expulsar demônios, porque até então o demônio tinha um escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças divinas, porque ele fez o primeiro homem pecar, então ele ficou com autoridade de influenciar o governo na vida do ser humano e o homem passou a reinar praticando o mal. Até que Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando veio, a primeira coisa que Jesus fez foi ensinar a oração para nós. Ele diz assim, agora vocês precisam orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Olha que oração interessante. O que Jesus está dizendo? Jesus está pedindo para que nós oremos, pedindo, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Uma oração simples, quando eu faço, eu estou pedindo, Deus, me reconecta, por favor, me reconecta com o espiritual, me reconecta com o sagrado, me reconecta com o meu Pai, porque até então as pessoas estavam afastadas de Deus. Portanto, diz a Bíblia, lá na carta
de Colossenses capítulo 2, se você puder, Colossenses 2, 14, Colossenses é Novo Testamento, tá? Para você que não sabe, Colossenses 2, 14, diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. E aí Jesus teve que morrer para cancelar esse escrito de dívida. Colossenses 2,14 diz assim, ó, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrário, o tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, havia um escrito de dívida, ou seja, nós perdemos a comunhão com Deus. Por causa do pecado de Adão, nós nos escondemos de Deus. E todos nós, seres humanos, a partir de Adão, nascemos afastados de Deus. Aí Cristo veio, morreu na cruz e fez o quê? Cancelou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus. O que Jesus Cristo fez? Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus, que de alguma forma nos era contrário. O que Jesus fez? Ele cancelou esse escrito de dívida que havia contra nós e pregou esse escrito de dívida na cruz. O que Jesus Cristo fez? Ele me deu o direito de eu me reconectar com Deus por meio do Espírito Santo. Aí, enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele tinha o Espírito Santo dentro dele e os discípulos tinham a presença de Jesus com eles. Aí Jesus falou, eu tenho que morrer, mas logo que eu ressuscitar, eu vou enviar o Espírito Santo a vocês, tá? Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês recebendo o Espírito Santo, vocês estarão reconectados com Deus. Gente, é muita coisa para nós aprendermos aqui. Não sei se eu estou falando muito, mas me permite explicar mais um pouquinho. Então, Jesus morreu na cruz, exatamente como aconteceu, nós celebramos na sexta-feira da Paixão. Para quê? Para nos reconectar com Deus. Primeiro, eu preciso desejar, Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Aí Jesus, quando esteve aqui, agindo pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dentro dele, porque no passado, apenas os reis, os sacerdotes e os profetas tinham o Espírito Santo. Somente esses três, reis, sacerdote e profeta, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Aí Jesus veio, o Espírito Santo veio morar em Jesus. João capítulo 1 diz que Deus falou, aquele João Batista que você vê o Espírito Santo vir, repousar e permanecer nele, esse é o Filho de Deus. Então, o Espírito Santo veio, permaneceu em Jesus e João testificou isso. Aí Jesus falou, olha, o Espírito Santo está comigo, mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou dar o Espírito Santo para vocês. E aí vocês vão reconectar a vida de vocês com Deus. E em João, capítulo de número 19, versículo 22, João 19, 22, diz que Jesus, cadê? Vou pegar aqui, Oh, meu Deus. Não, é 20, João 20. João 20, 19, melhor dizendo. É João 20, 19, tá? João capítulo 20, versículo 19, diz assim, chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles e disse, paz seja convosco. Agora Jesus já está ressuscitado, tá? Jesus já está ressuscitado. Versículo 20, e havendo dito isto, assoprou, mostrou-lhe as mãos, furada. E, havendo dito isto, verso 21, Jesus, 22, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Percebe que lá no Éden, quando Deus, aliás, lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, correto? E o homem se tornou alma vivente. Beleza, a respiração que nós temos veio de Deus, o nosso fôlego de vida veio de Deus. Agora, Jesus ressuscita dentre os mortos. E agora Jesus quer nos reconectar com Deus. O que Jesus fez? Assoprou sobre os primeiros discípulos, depois da sua ressurreição, e disse, recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo antes de
falar em línguas, esclarecendo uma dúvida de muita gente. Eu queria que você compartilhasse depois desse vídeo com tantas pessoas você puder, porque tem gente na igreja que diz, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Gente, os discípulos receberam o Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22, e eles só falaram em línguas em Atos capítulo 2. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo, pastor? Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa ela tem vontade de se conectar com Deus. Estou falando de forma simples, bem prática, para você entender. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa tem vontade de se conectar com Deus, ela passa a ter paixão por Deus, ela passa a amar a Deus sobre todas as coisas e ela passa a amar o próximo como a ela mesma. Ela sente uma transformação dentro dela, uma paixão por Deus e uma paixão pela vida e uma paixão pelo próximo. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela se conecta com Deus. Então, já respondi a pergunta, você diz, algumas igrejas dizem, não, você não tem o Espírito Santo, você é batizado nas águas, você agora tem que receber o Espírito Santo. Mas, gente, quem converteu essa pessoa? Quem fez essa pessoa batizar nas águas? Quem convenceu essa pessoa de que ela deve amar a Deus sobre todas as coisas? É claro, existem pessoas na igreja que elas não foram convertidas, elas estão convencidas. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que tem. Ok? Porque quando você tem o Espírito Santo, ninguém precisa dizer que você tem. Porque quem tem o Espírito Santo sabe que tem. É uma coisa assim, sabe, difícil de explicar. Quem tem o Espírito Santo sabe que tem. E quem ama a Deus, segundo o Espírito Santo, quer que ela ame. Ela tem um amor por Deus, ela tem uma paixão por Deus, ela tem uma força por Deus. Ela não abandona Deus em nada. O Espírito Santo está com você. Então, o Espírito Santo foi dado para quê? Para restaurar essa nossa comunhão. Interessante, igreja, que o Espírito Santo só foi dado depois que Jesus ressuscitou. Então, entenda. Primeiro, os discípulos receberam o Espírito Santo para depois falar em línguas. Agora, atenção. Hoje, então, pastor José Maria, para alguém receber o Espírito Santo, eu tenho que soprar? Não sei se você já viu o pastor... Aqui, meu tempo acabou aqui, ó. Já viu o pastor soprar? Irmãos, eu vou orar para você receber o Espírito Santo. E assopra. Ele não é Jesus. Jesus assoprou sobre os primeiros discípulos. Como Deus soprou no primeiro casal. Oi, Deus soprou nas narinas do primeiro casal. A partir de então, os homens foram reproduzindo a imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso soprar sobre ninguém, porque Jesus assoprou sobre os discípulos. E a partir de então, os discípulos não ficaram assoprando sobre os outros. Eles entenderam que a partir de agora a missão deles era o quê? Reconectar as pessoas com Deus, trazer as pessoas para amar a Deus, para servir a Deus de todo o coração. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho, né? Então, a ressurreição de Cristo é a coisa mais importante, porque ela nos reconecta com Deus. É o entendimento de que, através de Jesus Cristo, eu fui reconectado com Deus. João capítulo 15, versículo de número 7, Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha aí, reconexão. Reconexão, nós estamos reconectados em Cristo. Você, nesse dia de domingo, estou convidando você para tomar posse dessa reconexão com Cristo. Gente, então vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Vem comigo aqui, vamos raciocinar então aqui. Não vou escrever de novo aqui, ver se você entendeu. Então, olha só, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, correto? Então, quem é você? Imagem e semelhança de Deus. Perfeito? Diga aí. Diga, eu sou imagem e semelhança de Deus. Ok. Criado com o propósito de quê? Dominar. Ok? Dominar. Dominar sobre a criação. Você pode dominar sobre os seus dons, você pode dominar sobre uma habilidade que você tem, você pode dominar. Dominar aqui é influenciar, é gerir, é governar, é ser exemplo, é demonstração de criatividade, de grandeza, sabe?
de expertise, que a gente chama em inglês expertise, ou know-how, que seria saber fazer. Hoje há muitas pessoas que elas não estão governando, elas não estão dominando, porque elas ainda estão oprimidas, escondendo atrás das árvores do jardim. E exatamente por essa razão, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer de volta a você o quê? O domínio. O domínio. E o domínio nos é dado por meio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus com você, porque você está me ouvindo agora, assistindo a palavra. Aí você diz assim, mas pastor Zé Maria, ó o religioso, o que vai falar? Fala, religioso. Fala, religioso. O que o religioso vai dizer? Pastor, então todos podem dizer que são de Deus? Meu amigo, a regra é a seguinte, Jesus veio para salvar a todos. E quando você recebe o Espírito Santo, quando você pede o Espírito Santo que venha sobre a tua vida, sabe o que acontece? O Espírito Santo se encarrega de transformar você de dentro para fora. Não sou eu, pastor, não é você, religioso, que vai ficar apontando defeito dos outros, porque quem transforma as pessoas não sou eu, não é você. Quem transforma é o Espírito Santo. O que nós devemos fazer é pedir, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Esta é a parte mais importante da ressurreição de Jesus. Então Jesus Cristo ressuscitou para nos reconectar com Deus. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos recebido o Espírito Santo. E porque ele ressuscitou, nós recebemos o Espírito Santo. E porque nós recebemos o Espírito Santo, então nós fomos reconectados com Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu vou continuar falando um pouquinho sobre essa reconexão a partir da semana que vem ainda, tá bom? Vamos dar graças. Pai, pega o teu pão, o teu cálice aí. Pai, em nome de Jesus, oh, muitíssimo obrigado, Deus eterno, Pai poderoso, Senhor nosso, Rei nosso, grandioso Salvador e eterno Pai. Obrigado porque, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos a comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos essa nova conexão com Deus. Obrigado, Santo Pai. Eu quero pedir agora ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o nosso pão, abençoar o nosso cálice, e assim como eu, por dentro aqui, eu estou alegrando, estou dizendo glórias a Ti, que nos reconecta com o Pai, e nós vamos reinar sobre a terra. Obrigado, 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 Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode pegar o pão que você tem aí e pode, em nome do Senhor Jesus, comer este pão. Receba a presença de Deus. Glória a Deus. Coma do pão, receba a presença de Deus. Te damos graças, Senhor, por este cálice, que representa o sangue derramado para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Então, bebendo desse cálice, nós dizemos, estamos reconectados com Deus. Obrigado. Amém. Podem beber. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Te amamos, te adoramos, te servimos. Ainda te peço, Pai, consagra nossa água para o fortalecimento e para a purificação de todos nós. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego a vida de cada homem, de cada mulher a Ti. E declaro que todos e todas estão abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Acho que eu vou misturar aqui mesmo, beber um pouquinho da água, aproveitar que está com o suco da uva que nós bebemos.
Graças a Deus. Olha, todos os domingos eu consagro a água aqui para o tratamento espiritual. Se você puder sempre, tenha a sua água preparada com você. Mas o mais que ter uma água preparada, prepara para o próximo domingo você continuar entendendo sobre a importância de compreendermos. Somos imagem e semelhança de Deus, criados para dominar e reconectados a Deus por causa de Jesus. E agora nós vamos dominar. Deus te abençoe, tá? Te vejo no próximo programa, próximo domingo, na presença do Espírito Santo aqui mais uma vez. Por favor, compartilhe com outras pessoas a nossa mensagem, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Que o Espírito Santo te proteja. Senhor, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.